Fala pessoal, muito bem-vindo ao Esporte Guará desta quinta-feira, pós aniversário de São Luís. Inclusive, a gente vai mostrar também como os maiores clubes do estado, o Motoclube Sampaio Corrêa, desejaram felicitações a São Luís do Maranhão, 409 anos, assim, tem muito que ser comemorado. E fora isso, muita informação também, Juventude Samas anuncia os únicos jogadores que vão permanecer para a sequência da temporada, a Copa FMF. O Cavalo de Aço também anunciou muitas rescisões e também tem uma base de um time para tentar disputar a Copa FMF e a pré-Copa do Nordeste também. Assim, os dois times em reformulação constante para tentar manter algo ali parecido com uma base de um elenco para tentar chegar forte às suas competições. Também Motoclube de São Luís, que tem um desafio já no final de semana contra o Castanhal. Primeiro jogo do mata-mata em casa, no estádio Nilzinho Santos. Sampaio Corrêa vai finalizando ali a sua preparação para jogar contra o Operário já no sábado. Assim, muitas informações, muitos bastidores acontecendo. E olha lá, o Sampaio Corrêa talvez pinte um velho conhecido da torcida. Paulo Sérgio não está mais na Arábia Saudita e já treina com o Sampaio Corrêa. Tudo isso e muito mais é logo depois do recado da A&D Fitness. Você conhece a A&D Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Vamos começar falando sobre o Cavalo de Aço. O Cavalo de Aço foi eliminado da Série D, não tem mais perspectiva nenhuma em uma grande competição como um campeonato nacional, assim como o Juventude. E depois, né, de não conseguir mais uma vaga, porque terminou abraçado ali com o próprio Palmas, né, empataram em 0-0 na última rodada, eles anunciaram várias dispensas, mas falaram quem será a base do seu time para a sequência da temporada. A gente tem aqui na tela, se a gente já tiver disponível, a gente pode colocar aqui para a gente ver quem sobrou, né? Quem são os jogadores restantes que vão conseguir disputar a Copa FMS com o Cavalo de FMF com o Cavalo de Aço. É o atacante Ailton, o meia Andrei, o volante Cícero, goleiro Diego Martins, lateral direito Hudson, o atacante Joãozinho, o meia Lineker, inclusive segurar o Lineker numa altura do campeonato é muito benéfico para o Cavalo de Aço. O Lineker veio se destacando desde o início da competição, um meia muito bem, caiu como uma luva ali no Cavalo de Aço. Infelizmente não joga só e não tem como carregar o piano sozinho, né? É o termo que a gente usa no futebol. Não tem como carregar todo o Cavalo de Aço nas suas costas, infelizmente. O goleiro Luciano, o volante Marcão, o zagueiro Paulo Vitor, o atacante Rai Teles e o zagueiro Romário, além do volante Yuri. Alguns desses jogadores não tiveram a oportunidade de ter estreado ou de terem sido titulares pelo Cavalo de Aço, mas são jogadores que vão permanecer para a sequência da temporada, que, no caso do Cavalo de Aço, é apenas a Copa FMF, competição que dá a vaga na Série D do ano que vem. O Cavalo de Aço não tem perspectiva de Série D, a menos que conquiste a vaga pela Copa FMF. Um outro time que está na mesma situação, sem um calendário mais próximo e também com muitas dispensas acontecendo uma atrás da outra, mas que já divulgou também quem serão os jogadores remanescentes que vão ficar para tentar não só a pré-Copa do Nordeste, mas também a Copa FMF, é o Juventude Samas. Se a gente tiver, a gente pode colocar aqui na tela também, que dentre tantas baixas e tantas saídas, lembrando que o Juventude Samas foi eliminado, né, foi desclassificado da Série D ainda na penúltima rodada e desde três semanas atrás, o Juventude Samas vem anunciando rescisões uma atrás da outra. O primeiro a ser rescindido foi o próprio atacante Edayan, que é uma das principais peças ali no ataque do Juventude. Mas o Juventude Samas anunciou oficialmente que esses jogadores que estão na sua tela são jogadores que vão permanecer para a Copa FMF. É o atacante João, o Thiago Lemos, que é o atacante, ele está no departamento médico, sentiu uma lesão na posterior da sua coxa. O zagueiro Thalisson, o atacante Pimenta, que teve algumas oportunidades no
Juventude Samas, mas não conseguiu ser aquele destaque como a própria comissão técnica gostaria que ele fosse. O Vinícius Paiva, que é lateral esquerdo, mas também joga como ponta. No Juventude Samas, ele vinha jogando em algumas partidas como ponta, né, como atacante. Já pelo Motoclube, ele é apenas lateral esquerdo, não teve oportunidades de jogar como atacante. Vinícius Paiva é um excelente jogador. Eu acho que a manutenção do Vinícius no próprio Juventude é uma boa opção também. O Luiz Guilherme, que é o atacante, também ex-Motoclube de São Luís, vai permanecer no Juventude Samas para a Copa FMF, além do Alemão, que é volante, e o Emerson, que é zagueiro e também consegue fazer a posição de volante ali no meio de campo. O Guilinho, que é volante, também está no departamento médico, ele que não teve muitas oportunidades, normalmente ele vinha sendo usado como um substituto ali no segundo tempo, mas está se recuperando de lesão. E o Jailson, que é o goleiro, lembrando que o Jailson, ele veio da base do Juventude Samas e é o segundo goleiro ali atrás do goleiro Bruno do Juventude. A gente, inclusive, cogitou a possibilidade do Jailson fazer sua estreia pelo Juventude Samas na última rodada, que já não tinha muito mais a conquistar, a não ser, talvez, uma melhora na tabela, né? Mas não conseguiu jogar. Esses jogadores vão permanecer para disputar a Copa FMF, que aí aguardamos ainda a Federação Maranhense, né, a FMF, se posicionar sobre datas, sobre os confrontos, né? Ainda falta essa parte da FMF, essa organização, para saber quando começa, quando termina e os times que vão se enfrentar. O detalhe é que o Juventude Samas e o Cavalo de Aço, os dois não têm perspectiva mais numa grande competição como a Série D, apenas o Motoclube conseguiu avançar de fase para a Série D, que inclusive vai jogar contra o Castanhal, mas já a gente vai falar. E o que fica para esses dois times, assim, a sensação que fica é, infelizmente, os dois times não conseguiram dar tanto quanto a gente imaginou. A gente vem falando aqui no esporte desde do chaveamento, né? Quando foi sorteado as chaves, os grupos da Série D, que nós queríamos muito e, inclusive, pelo que foi apresentado, não em todas as partidas, mas em algumas principalmente, que os nossos 3 maranhenses conseguissem se classificar, avançar de fase. Infelizmente não deu, o Cavalo de Aço tentou até a última rodada, mas não dependia apenas de si, dependia também de um resultado negativo do próprio Motoclube, o que não se concretizou porque o Motoclube venceu. Infelizmente, apenas o Motoclube avançou de fase, vai jogar agora na fase mata-mata contra o Castanhal. Isso é assunto para o próximo bloco. Nós vamos sair um rápido intervalo e na volta tem Motoclube de São Luís e também Sampaio Corrêa. Lá no Motoclube de São Luís, o Motoclube vem se preparando, né? Continua sua preparação, porque agora é fase mata-mata. A gente vinha comentando na semana passada que precisava vencer em casa, mas não só vencer, assim, o placar, eu acho que era detalhe, porque sim, o Motoclube tinha que vencer o Tocantinópolis, afinal de contas, era um time que já estava eliminado, não tinha mais perspectivas na competição. Mas tinha que convencer, tinha que jogar de forma muito consistente, não só defensivamente, mas ofensivamente. O Motoclube fez uma excelente partida, poderia inclusive não ter vencido apenas por 3 gols, mas por 4 ou 5, porque teve um volume de jogo e muitas oportunidades para isso. O fato é que agora avançou de fase, vai jogar contra o Castanhal, já no final de semana, lá no estádio Nilson Santos, e o Motoclube vai ter 2 baixas. O volante Vander e também o atacante Felipe pegaram cada um o 3º cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática. E o Felipe conversou com a gente sobre como é estar de fora desse próximo jogo. Agradecer a Deus aí, né, por mais um gol, né, e mais importante mesmo é a classificação, né, a gente sabia a importância desse jogo, mas agora é focar aí essa semana aí para fazer um grande jogo contra o Castanhal. Fazer um grande jogo contra o Castanhal, mas sem contar com o atacante Felipe. O Motoclube vai jogar em casa, nos seus domínios, tem que fazer um excelente resultado, porque o Castanhal não sabe o que é perder na competição. São 14 jogos, são apenas 3 empates e 11 vitórias. O Castanhal é o time com o melhor aproveitamento, com o melhor saldo de gols da competição. Ou seja, o Motoclube tem uma missão muito difícil, que é fazer o Castanhal conhecer a sua primeira derrota na competição e vencendo no estádio Nilson Santos, fazendo um placar de 2-0, porque 1-0 ainda é muito perigoso para o Motoclube jogar fora de casa e tentar buscar um resultado lá em Castanhal. O Motoclube vencendo em casa terá totais condições de fazer
O Motoclube, na verdade, tem que fazer um jogo inteligente, tem que jogar com o regulamento embaixo do braço. Fez o resultado em casa, venceu por 2 gols de diferença, bota o regulamentozinho embaixo do braço e vai jogar em Castanhal pelo resultado, pelo empate, ou mesmo fecha o time, segura o time e deixa o Castanhal sair desesperadamente para tentar buscar a vitória e uma classificação. Mas assim, tudo passa e tudo depende pelo jogo aqui no Estádio Nilzinho Santos, que já vai ser nesse final de semana. O Motoclube não teve muito tempo ali de respiro, uma semana normal de treinamento e foco total no Castanhal. O Motoclube não renovou com o zagueiro Anderson, mas já trouxe um novo reforço, um novo zagueiro. Trata-se do Éder. A gente pode botar ele aqui na tela, porque ele já chegou, já falou em excelentes jogos e numa classificação. Feliz, né, de estar chegando ao Moto. Sou o Éder Silva, zagueiro. E minhas características é a entrega, né? Tenho muita entrega por todas as camisas que eu visto. Sou empenhado no meu trabalho e procuro sempre fazer o meu melhor, né? Pelo clube e pelos meus companheiros. Vamos esperar, né, e ver se vai ser possível ser regularizado até sexta-feira para que o professor Zé Augusto já possa contar comigo já para esse próximo jogo. É clima de decisão, a gente sabe a importância desse jogo, né? Sabemos que temos 180 minutos, mas começar bem já no primeiro jogo do mata-mata é muito importante e a gente está focado nisso. O Éder ele ainda não foi regularizado oficialmente pelo Motoclube, ele não consta lá no BID, né, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, mas o Motoclube tem até a sexta-feira para poder regularizar o jogador, o Éder. O Éder vem num momento em que o Gustavo é um jovem zagueiro, mas conseguiu tomar conta da posição, excelentes partidas já pelo Motoclube, sendo titular desde o início dos jogos. Então, assim, eu acho que o Gustavo permaneceria ali na zaga e colocaria o Éder do outro lado, ali no lugar do Kevin, ou então mesmo do Anderson Cearense, que vem fazendo a dupla de zaga com o Gustavo. Eu acho que o Gustavo é sim um jogador que pode dar muito mais pelo Motoclube e tem que dar oportunidade, né? É um jogador jovem e do lado do Éder, que é um jogador experiente, eu acho que faria uma bela dupla de zaga ali no Motoclube. O técnico Zé Augusto também conversou com a gente sobre a dificuldade desse primeiro jogo em casa. Experiente, um time que, mesmo em casa, eu vi muitas das vezes ele marcando em bloco médio, em bloco baixo, né, ali na intermediária, mas sai muito bem no contra-ataque. Os laterais apoiam bastante, principalmente o lateral direito. É um time que tem 2 zagueiros fortes, né. Acho que é um time bem entrosado. Já vem, a gente pegou informação de alguns atletas, ele já vem com uma base do Bragantino do Pará, que jogou 2 anos seguidos. O esquerdinha me passou isso, tem 6 a 7 jogadores. Perdeu um que foi o Fazendinho, que saiu com o Paysandu agora. É um time entrosado, forte, que está com uma confiança muito alta, né? Uma confiança muito grande. Mas a gente sabe que a gente pode jogar de igual para igual. A camisa desse clube aqui é muito pesada, então é uma camisa de time grande. Eu acho que nessa hora também conta um pouco. Então a gente espera fazer um grande jogo. Eu acho que tentar neutralizar esse ponto forte. Tem um atacante lá que passou por aqui, que é o Leandro Cearense, né? Se não me engano. Ele está em boa forma, está fazendo bastante gols, é um atacante que dá muito trabalho, isso que a gente viu em alguns jogos, muito trabalho a defesa. A gente espera que a gente possa trabalhar em cima disso também, já esperando essa dificuldade, para que a gente possa fazer um grande jogo. O Hulk vou treinar amanhã, desde quinta-feira que não treina, por uma contusão na coxa anterior da coxa esquerda. Ele foi no sacrifício no banco para ver se nós precisávamos um sacrifício ele entrava, graças a Deus não precisamos. Agora o atleta volta amanhã a treinar, espero que não sinta nada. E ele é a primeira opção no meio do campo, né? Com a volta dele, para a gente ter um time mais forte na marcação, mais pegado no meio do campo. Eu acho que é um jogador interessante para que a gente possa usar nesses jogos de mata-mata. E o Danúbio deve entrar no lugar do Felipe, né? É a opção do momento. Acho que o campo ainda vai dizer algumas coisas, tomara que encaixe com ele, né? Ele já é um jogador experiente também, que vem jogando, apesar de ser novo. Então a tendência é que esses 2 jogadores entram. Se o Hulk sentir alguma coisa, a gente tem um Abu, né, que está voltando à sua forma, está entrando bem nos jogos. E a gente dá confiança para todos. O técnico Zé Augusto não vai poder contar nem com o atacante Felipe, né, que é um dos artilheiros do clube, e nem com o Wander, que
os dois pegaram cada um seu terceiro cartão amarelo. Mas ali para a posição de volante, o técnico Zé Augusto tem Lucas Huck e também o Abô. Provavelmente, Lucas Huck será o titular, até pela consistência defensiva que dá ali no time. Levando em consideração que o time do Castanhal tem um excelente saldo de gols, ou seja, é um time que vence e vence com um volume ofensivo muito alto, com bastante gols, 2, 4 a 0. Normalmente, suas partidas, o Castanhal vencia com uma diferença de gols muito grande. A gente imagina e tem certeza, na verdade, que é um time que ataca bastante. E para isso, tem que ter uma retaguarda bem postada, o Motoclube de São Luís. Então, minha opção também seria o Lucas Huck, por dar essa consistência defensiva muito grande para o time. Lá no ataque, ele vai colocar o Danúbio no lugar do Felipe. O Danúbio tem as mesmas características do Felipe, que é um atacante rápido, de beirada, que pega a bola e entra dentro da área. Não fica rodando a bola ali, não fica circulando com a bola. Ele é muito objetivo. Assim como o Felipe, pega a bola, parte para cima do adversário ali no 1 contra 1 e consegue fazer boas infiltrações. O técnico Zé Augusto vai treinar hoje e também amanhã a última atividade do Motoclube e realmente alinhar e definir esses 11, né, que vão a campo para jogar contra o Castanhal. É uma missão difícil? É sim uma missão difícil, até porque o Motoclube, a gente já vem falando e sabe que foi muito irregular durante a fase de classificação. E isso não pode mais acontecer, porque na fase de classificação eram 14 jogos para tentar uma vaga para a próxima fase. Agora no mata-mata, meu amigo, é ida e volta, são 2 jogos. Se você fizer um péssimo resultado ou um péssimo jogo já no sábado aqui contra o Castanhal, dificilmente vai conseguir buscar ou ser competitivo o suficiente para vencer o Castanhal em casa, que o Castanhal, lembrando, não sabe o que é perder a 14 jogos na competição. É uma missão difícil, mas o Motoclube tem totais condições de vencer aqui no Nilson Santos e jogar com o regulamento embaixo do braço. Vamos só um rápido intervalo e na volta tem Sampaio Correia. O meio atacante do Sampaio deixou o Sampaio, foi apresentado num time de Série C e um zagueiro que foi lá para a Arábia Saudita, o Paulo Sérgio, está de volta no Sampaio Correia. Ainda não oficialmente, mas já treina lá no seu CT. Olha, estamos de volta agora para falar do Sampaio Correia. Logo de começo, vamos logo colocar aqui, porque Daniel Costa não faz mais parte do Sampaio Correia. Foi apresentado oficialmente ontem à tarde lá no Manaus. Vai disputar a Série C pelo Manaus, meio atacante de 1,84 m e 33 anos, ex-Sampaio Correia. Pegou, inclusive, boa parte da própria imprensa e da torcida de surpresa, porque, de repente, foi anunciado oficialmente lá em Manaus. É bem verdade que o meia Daniel Costa não tinha mais espaço no Sampaio Correia, porque o Nadson chegou e joga muita bola. O Eloy tá ali, que também faz essa função, essa posição, joga muita bola. Inclusive, o Nadson é titular desde o dia que chegou. Então, assim, dificilmente o Daniel Costa ia conseguir ter um local de destaque, um espaço de destaque no Sampaio Correia com o Nadson e tantos outros jogadores que tem da posição. O Daniel Costa deixou muito a desejar no Sampaio Correia, a gente deseja muita sorte para ele lá no Manaus. Quem está de volta ao Sampaio Correia é o zagueiro Paulo Sérgio, que há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, ele foi lá para a Arábia Saudita jogar para lá, recebeu uma proposta muito boa do pessoal asiático, mas já está voltando para o Sampaio Correia. Segundo informações, aconteceu um desentendimento entre o jogador e a diretoria do clube e o Paulo Sérgio está regressando a São Luís, inclusive já está treinando no Sampaio Correia. Oficialmente, o Sampaio Correia não se manifestou sobre oficializar o Paulo Sérgio como zagueiro novamente do Sampaio Correia, mas a gente imagina que isso vai acontecer porque o Nilson Júnior, que era o reserva e passou a ser titular no lugar do Paulo Sérgio, ele sofreu uma luxação no seu braço e vai passar mais ou menos 1 mês e meio sem conseguir jogar. Ou seja, tem uma vaga de zagueiro disponível no Sampaio Correia para jogo. Paulo Sérgio, muito conhecido da torcida e também da diretoria, do Sérgio Frota, é com certeza uma boa opção para assumir essa titularidade. Ou seja, nas próximas horas, hoje ou até amanhã mesmo, talvez o Sampaio Correia oficialize o Paulo Sérgio novamente como seu zagueiro. A gente tem aqui a tabela de classificação rapidamente para mostrar a posição do Sampaio Correia. Depois da rodada, o Sampaio Correia caiu para o 8º colocado com 34 pontos. O seu próximo adversário do final de semana é o Operário, que está na 10ª colocação com 32 pontos. Independente do resultado do Sampaio Correia,
levando em consideração que o Sampaio vença o seu adversário, o Sampaio não volta para o G4. O Sampaio pode chegar apenas a 37 pontos, pode chegar ali na quinta ou sexta colocação, dependendo do Avaí e do Guarani, se vencerem seus jogos ou não. Eu estou falando isso porque assim, o Sampaio Corrêa teve mais ou menos umas 2 ou 3 rodadas anteriores que estava sempre batendo ali a porta do G4 e dependendo do seu jogo e também de alguns resultados controversos de seus adversários, o Sampaio Corrêa poderia entrar no G4. Infelizmente, deixou passar e agora, mesmo que vença, só fica em quinto ou sexto colocado. Mas, de qualquer forma, é um mérito muito grande de Sampaio Corrêa estar na parte de cima da tabela. Amanhã nós estamos de volta, novo horário, mais esporte de sempre, o esporte democrático da televisão maranhense, às 11h30 até meio-dia.